Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre números binomiais. Eu chamo de número binomial todo número que eu escrevo nesta forma aqui, com esse n natural, número natural, esse p também um número natural, n maior ou igual a p. Não falta tracinho aqui não, tá, gente? Isso aqui não é uma fração. Então, np, né, binomial np, é igual ao fatorial de n dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Sim, é a mesmíssima coisa que a combinação de n elementos tomados, PAP. Eu leio isso, binomial de n sobre p. N é o numerador, P é o denominador. Mas não é uma fração e por isso a gente não coloca o traço ali. Por exemplo, o binomial de 7 sobre 2 é fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 2 vezes 7 menos 2 fatorial. 7 menos 2 é 5. Desenvolvi o 7 fatorial até o fatorial de 5 para eu poder simplificar aqui. Isso aqui é o desenvolvimento do fatorial do 2. E aí ficamos com 42 dividido por 2, 21. Portanto, o fatorial de 7 sobre 2 é 21. Eu chamo de binomiais complementares quando eu tiver os numeradores, né? Primeiro, numeradores iguais, obviamente, e quando a soma dos denominadores for igual ao numerador. Então, um exemplo é esse. 8 sobre 3, 8 sobre 5. Repara, os numeradores são iguais e a soma dos denominadores, tá, vão gerar exatamente o resultado igual ao numerador. 3 mais 5, 8. Eles são complementares. Repara que o desenvolvimento de 8 sobre 3 é dado por esta forma, ficou 8 menos 3, e aqui o 3 fatorial, e o 8 sobre 5 vai dar isso aqui. Se você notar, obviamente você vai perceber que 8 menos 3 vai te dar esse fatorial de 5, enquanto o 8 menos 5 vai te dar o fatorial de 3. Então a única coisa que muda de um para o outro é a ordem dos fatores do denominador. E como a ordem dos fatores não altera o resultado, os dois são iguais. Os resultados são iguais, né? Propriedades aí. Então, vou apresentar duas propriedades para vocês. A primeira é decorrente do que a gente acabou de falar. Por exemplo, se eu quiser achar o valor do x nesta equação, é uma equação binomial, 5 sobre x eu quero que seja igual a 5 sobre 2, esse x ou é o 2, e aí eles vão ser idênticos, né? Dois binomiais, é óbvio que 5 sobre 2 e 5 sobre 2 são iguais, eles são mais do que iguais, eles são idênticos, mas eles podem ser complementares, e aí você tem a possibilidade desse x ser igual a 3, e aí você vai ter dois binomiais complementares, portanto eles seriam iguais, né? 5 para 2, 5 sobre 3 são iguais, só muda aqui a ordem dos denominadores ali, os fatores deles. Tá. E aí a consequência, tá? Essa consequência não tem trema, né? Puxa vida, pelo amor de Deus, não tem trema ali. Gente, que horrível. Tá? Então vamos apagar essa trema aí. E não apaga, tá bom? Então deixa lá. Então você tem a consequência de que, para que dois binomiais sejam iguais, duas hipóteses, né, nós temos. Ou eles são idênticos, P e Q tem que ser iguais, ou a soma dos denominadores dá o próprio n, o numerador. Aí você tem o caso dos binomiais complementares.
É claro que essa igualdade eu estou trabalhando com binomiais de mesmo numerador. Um exemplo aí de exercício, se eu quiser resolver essa equação, né, binomial de 10 sobre 3x mais 1 igual ao binomial de 10 sobre x mais 5, e aí nossas duas possibilidades, ou esses dois binomiais são idênticos, e aí basta eu igualar os denominadores, ou a soma deles vai te dar o numerador, eles serão complementares. Consequência disso, resolvendo a primeira equação, x vai ser igual a 2, porque aqui vai ficar 2x igual a 4, x vai dar 2. E aqui você vai ficar com 4x igual a 4, x igual a 1, solução 1 ou 2. Nota que sempre que o resultado daqui dessas expressões precisa ser número natural. Tá? Então, se você obtém algum resultado aqui, substituindo nessas expressões, alguma dessas expressões desse um número inteiro negativo ou um número racional fracionário, daí não serviria como solução. Outra propriedade, a relação de Stiefel, que nós vamos apresentá-la melhor quando trabalharmos o triângulo de Pascal, que é a próxima aula. Então você tem que a soma de dois binomiais de mesmo numerador e consecutivos denominadores, então você tem numerador igual e denominador consecutivo, p mais 1, vai te dar um binomial cujo numerador vai ser o sucessor do numerador das parcelas e o denominador vai ser o maior dos denominadores. Então a relação de Stiefel ela permite expressar a soma de dois binomiais consecutivos em função de um único binomial. Isso é importante. Então, por exemplo, se você tiver que fazer 10,3 mais 10,4, você pode calcular cada um desses e somar os resultados, ou você pode simplesmente calcular quanto é o binomial de 11,4. Um outro exemplo seria resolver essa equação. Nota que eu tenho dois consecutivos aqui e aqui o 7,5. Então, esses dois consecutivos, eu consigo aplicar, no caso, a relação de Stiefel. Então, vai ficar 7,4. Esse aqui vai ser o sucessor do numerador, por isso 7, e o maior denominador, o 4. E olha que nós esbarramos com a soma de dois outros binomiais consecutivos. Aplicando novamente a relação de Stiefel, eu chego a 8,5, sucessor do numerador, e o denominador é o maior deles. Portanto, nós caímos na situação da igualdade de dois binomiais de mesmo numerador. Então, o valor que eu preciso para o x ou é o próprio 5, e aí nós teríamos os binomiais idênticos, ou vai ser o complementar, no caso 3. Né? 3 mais 5 vai dar o 8. E aí, conjunto de solução desta equaçãozinha aqui, 3 e 5. Nossa aula de hoje. Até a próxima.